falar sobre um assunto proibido. Um assunto que eu falei lá atrás, mas que é preciso ser retomado. Ele foi falado em determinado momento e não colou muito, porque é alguma coisa que foi muito bem trabalhada para que a gente não compreenda e não aceite. Por mais incrível que possa parecer, esse assunto é um assunto totalmente proibido. É o grande medo da elite dominante. Então, a gente primeiro precisou de mostrar o que viria a ser essa elite dominante, a forma dela de ação, mostrar que ela não passa do crime organizado, que o que domina o mundo é o crime organizado, é a máfia, é o crime organizado que manipula o mundo e manipula de uma forma muito inteligente. Uma forma muito importante para se manipular é você distorcer termos e ideias. Então esse assunto que eu vou falar com vocês chama-se classe média. Ah, é? É. Você já reparou? Toda classe média não quer se ver como classe média, não quer se entender como classe média. Não é porque não queira, mas existe uma coisa assim, classe média é uma coisa ruim. Classe média é uma coisa errada. O que tem de errado em ser classe média? A verdade é que a grande maioria do mundo é classe média. Você tem a turma que está na miséria, à margem. Você tem o rico, que na verdade não é o bem, não é o classe média alta, porque o rico é aquele que não vai ficar pobre, é aquele realmente que tem patrimônio solidificado, são poucas famílias no mundo. Esse povo não detém mais do que 0, alguma coisa, e o resto é classe média. Por quê? Porque está sujeito às leis do mundo. A gente foi educado, muito bem educado, para não entender esse princípio. Classe média é muito importante, é um pensamento libertador. Por que ele é libertador? Porque o equilíbrio está na média. Uma sociedade, ela só pode ser justa se ela for equilibrada. Esse papo de que classe média é uma questão de distribuição de renda é uma grande mentira. Não é isso. Não é isso que define classe média. Vocês veem que existem vários movimentos em termos de distribuição de renda e esses movimentos, eles não equilibram o processo, eles criam mais conflitos. Não existe como você distribuir renda sem um plano, sem um conceito, sem um processo principalmente de mérito. Classe média tem muito a ver com meritocracia. Por quê? Classe média é uma questão de raciocínio. Classe média é mediação. Classe média é balanceamento. Então está totalmente ligado com a questão da inteligência. A classe média é a classe mais racional. É a classe mais intelectual. É claro, as elites, elas detêm esse conhecimento todo. Mas é um conhecimento muito mais voltado para a questão do poder. Eles detêm porque detêm a grana. Com isso, eles podem comprar tudo a nós todos e terem as nossas ideias. Mas o que acontece na classe média é o seguinte: a classe média é uma classe que é baseada na razão, no equilíbrio. É uma classe que quer viver bem, que acredita numa igualdade verdadeira. E essa igualdade só pode haver com mérito. Não tem jeito de haver igualdade se ela não for meritocrática. A natureza, ela é meritocrática. Desde a hora que o espermatozoide vai na sua guerra para o óvulo, chega primeiro aquele que corre mais, aquele mais capaz. Não sou eu que estou falando isso. A palavra capaz não é uma definição minha, porque hoje em dia alguém vai querer dizer assim: ah, esse cara é um preconceituoso, isso é uma forma preconceituosa. Não, vamos analisar as coisas. Já que nós estamos fazendo exercício de raciocínio, vamos analisar as coisas, né? Toda a natureza, ela se posiciona em torno dessa questão meritocrática. Toda a natureza, ela é escalonar, ela é faccionada. E, por incrível que pareça,
O conceito de igualdade humana, esse conceito de igualdade humana, ele é segregador, porque ele não acredita na diversidade. A diversidade é uma propriedade universal. Ela está colocada, por quê? Porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço no mesmo tempo. Então, se dois corpos não ocupam o mesmo espaço no mesmo tempo, cada coisa tem que estar no seu devido lugar. E esse lugar, ele é estabelecido dentro do conceito da natureza pelo mérito. O que está acontecendo? Pelo mérito, por um tipo de mérito, a elite está se estabelecendo em cima da classe média, trabalhando a mente da classe média, convencendo a classe média de que ela não existe e de que ela deve se misturar, entendendo sempre a questão das minorias. Só que essa elite, nesse mundo global, cada vez ela é mais, cada vez é tudo para eles. O popstar é tudo para ele. O rico é tudo para ele, as corporações é tudo para eles. Então, essa falácia de igualdade é uma grande mentira. Não existe igualdade. Nada é igual a nada na natureza. Por isso é preciso mediar. E essa mediação é feita em cima do quê? Da questão do raciocínio, da ideia. Ter opinião. Você nasceu num universo que é pautado pelo livre-arbítrio. Você tem todo o direito à opinião. Você pode ter opinião. Eu posso achar que o jiló é muito bom para a saúde, mas posso não gostar. Eu não gosto de jiló. Eu adoro pescar, mas não gosto de comer peixe. E daí? Qual que é o problema? Eu posso não ir com a cara de alguém. Isso é um direito natural. Então, agora, vocês vão ver alguns programas meus, onde eu vou defender essa ideia passo a passo, mostrando para vocês que a única solução que a gente tem é ter opinião própria. É um direito seu. A natureza é causa e efeito. Você tem todo o direito de ter uma opinião e pagar por ela. A consciência é uma coisa pessoal, ela não é global.